Qual a diferença entre socialismo e comunismo? Que países experimentaram esse sistema político ao longo do século XX? E nesse momento atual, com a aparente vitória do capitalismo, será que o comunismo de fato está morto? Nesse vídeo vamos procurar responder essas questões falando de duas revoluções importantes que conduziram países ao comunismo: a Revolução Russa de 1917 e a Revolução Cubana de 1959. Ao longo do século XX, alguns países experimentaram o sistema comunista. Mas antes de falar sobre isso, eu queria particularizar esses dois sistemas, o socialismo e o comunismo. Qual a diferença básica entre os dois? No socialismo, pressupõe-se um Estado que garanta o bem-estar social para as diversas classes sociais, procurando diminuir a desigualdade entre elas. No sistema socialista, a questão partidária, política, ela é respeitada e a forma de se chegar ao poder é pela via do voto popular. No sistema comunista, o Estado se torna dono de todos os meios de produção, das máquinas, das fábricas, dos equipamentos, e os indivíduos se tornam servidores do Estado e vão atender às necessidades do Estado nas diversas funções que o próprio Estado vai orientar. Para isso, o Estado garante escolaridade, sistema de saúde, moradia, alimentação, transporte. O Estado cuida do seu servidor, que, em contrapartida, desempenha a função que o Estado aponta para ele. A liberdade é mais restrita nesse sistema, onde o indivíduo tem que seguir a vontade do Estado, que determina o que ele vai fazer profissionalmente. Assim, vamos começar com a Rússia e entender como é que o sistema comunista foi adotado a partir da Revolução de 1917. Retrocedendo aí no tempo, em 1904 e 1905, a Rússia participa de uma guerra contra o Japão, uma guerra que tinha como objetivo anexar a região da Manchúria, que era uma região próxima ali da China. Nessa guerra, a Rússia foi derrotada pelos japoneses e acentuou as desigualdades sociais e a crise econômica por qual o Império Russo passava. A Rússia era governada por um czar, uma espécie de rei absolutista, e 80% da sua população vivia nos campos, numa condição de miserabilidade muito grande. As plantações estavam sofrendo com as intempéries climáticas, chuvas, geadas, muito frio, impactaram a Rússia, que era conhecida como o celeiro da Europa. A situação de dificuldade levou a um grupo de camponeses a reivindicar melhorias de vida junto ao czar Nicolau II. Foram até a residência do czar num domingo e foram recebidos pela polícia do czar a bala. As reivindicações foram respondidas pelo exército pessoal do czar com tiros, muitos mortos, no evento que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. No espaço urbano, a criação dos sovietes, espécies de sindicatos de operários, de camponeses, de trabalhadores de diversas categorias, começa a gerar um impacto de pressão sobre os governantes russos. Os sovietes foram orientados sobre dois aspectos ideológicos: o grupo chamado bolcheviques e os mencheviques. Originados, portanto, desse ensaio geral da Revolução de 17, que ocorreu em 1905, os bolcheviques eram o grupo maioritário. Eles desejavam a retirada imediata do czar e a implementação do comunismo, como a única possibilidade de tirar o povo russo daquela situação tão difícil. O seu grande líder era Lenin. Por outro lado, os mencheviques, formados por uma minoria, eles tinham a ideia de que era preciso primeiro que a Rússia passasse por todo o processo de formação capitalista, diversificando a sua economia, não ficando só na questão agrária, e aí depois pensar numa mudança para o socialismo. Nesse momento, 1905, a liderança dos mencheviques estava com Martov. As dificuldades sociais, políticas e econômicas continuaram por quase uma década. E para complementar esse quadro,
o czar decidiu colocar a Rússia na Primeira Guerra Mundial ao lado da Inglaterra e da França, na chamada Tríplice Entente. Dezenas de milhares de mortos e a conturbação social explodindo na Rússia. Pão, paz e terra foi o lema que explodiu em toda a Rússia, desejando acabar com a fome, a retirada imediata da Rússia da guerra e uma reforma agrária que pudesse garantir maiores oportunidades, sobretudo para os camponeses. Não aguentando essa pressão, a Rússia sai da guerra, sobretudo quando é derrubado o czar Nicolau II, e assume o poder os mencheviques, aí liderados por Kerensky, muito ligado à burguesia russa. A tentativa de Kerensky era manter o quadro muito parecido com o que estava, só mudando a liderança do processo. Ao invés do czar, a burguesia assumiria o controle político e econômico da Rússia. No final de outubro de 17, os bolcheviques assumem o poder e aí definitivamente retiram a Rússia da guerra e radicalizam todo o processo revolucionário, com a nacionalização de bancos, de empresas, de fábricas, com a distribuição de terras que agora pertenceriam ao Estado, com a distribuição de alimentos para aplacar a fome da população russa. A situação não ficou tão simples assim, a liderança do Lenin foi bastante respeitada, mas ao mesmo tempo gerou internamente crises e disputas pelo poder, sobretudo após a morte de Lenin em 1924. De um lado Trotsky, do outro Stalin. Essa guerra fratricida levou à vitória do Stalin, que criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por outro lado, Trotsky, que precisou se exilar no México para não ser assassinado na Rússia stalinista. O comunismo implantado por Stalin na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas trouxe como planificação econômica os chamados planos quinquenais. Quanto a Trotsky, acabou sendo assassinado no México em 1940, fruto das perseguições da polícia stalinista dentro e fora da Rússia. Após a Segunda Guerra Mundial e a implantação dos blocos econômicos, assunto que vocês vão trabalhar mais à frente, ainda nesse ano, formaram-se dois grandes grupos, capitalistas, seguindo os Estados Unidos, e os países socialistas, seguindo o modelo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses países, sob a liderança da União Soviética, eram chamados de países da Cortina de Ferro, por conta de ter sido criado geograficamente um cinturão que separava a Europa Oriental da Europa Ocidental, além do sistema político que não dava muitas informações do que ocorria internamente nesses países. Assim, a Guerra Fria, esse assunto que a gente vai debater mais à frente em outros momentos, causou essa disseminação da possibilidade de um país adotar o sistema comunista. Isso aconteceu em Cuba, uma pequena ilha na América Central. Antiga colônia espanhola, Cuba vivia sob a influência política e econômica dos Estados Unidos, a partir da ideia da Emenda Platt, que dava aos Estados Unidos a prerrogativa de invadir qualquer país que estivesse passando por conturbações sociais que fossem contra os interesses norte-americanos. A produção básica da ilha da América Central era a produção de cana-de-açúcar, e com isso esse produto era extremamente valorizado nos Estados Unidos. No final dos anos 50, um grupo liderado por Fidel e Raul Castro, acrescidos do médico argentino Ernesto Che Guevara, organizaram um levante camponês e foram chegando até a cidade de Havana. Esse grupo já tinha tentado antes a tomada de poder, mas só em 1959 é que isso foi possível. Derrubaram o então ditador Fulgêncio Batista, era o então presidente de Cuba, mas era extremamente tutelado pelos norte-americanos. A Revolução Cubana trouxe transformações radicais para a ilha. Sob a liderança de Fidel, a reforma agrária começa a ser implementada,
a estatização dos bancos, das empresas, das companhias de eletricidade, todos ou boa parte deles sob o domínio do capital norte-americano. É óbvio que essa transformação causou muitas dificuldades para os Estados Unidos e um desejo de intervir imediatamente na ilha e acabar com a revolução liderada por Fidel Castro. Em 1961, fuzileiros navais norte-americanos tentaram invadir Cuba a partir da Baía dos Porcos, mas foram derrotados pelo exército cubano. Essa derrota ficou bastante engasgada no governo norte-americano, que nunca imaginou ser derrotado por um exército de um lugar tão pequeno como a ilha de Cuba. Em 1962, estourou a crise dos mísseis. Os cubanos, alinhados da União Soviética e do sistema comunista, permitiram que no seu espaço territorial fossem colocados mísseis apontados para Miami, região dos Estados Unidos. Essa possibilidade do início de uma terceira guerra mundial e aí nuclear levou pânico não só aos norte-americanos, mas a todos os habitantes do planeta Terra naquele momento. Depois de uma semana de tensas negociações e apreensão mundial, União Soviética e Estados Unidos chegaram a um acordo e resolveram desarmar parte dos seus mísseis e acalmar a população da iminência de uma terceira guerra mundial e, naquele momento, praticamente destrutiva para toda a humanidade. Passados mais de 60 anos da Revolução Cubana e depois da morte do seu grande líder, Fidel Castro, o sistema comunista permanece ainda na ilha, mas vive com extrema dificuldade por conta, sobretudo, do embargo econômico dos Estados Unidos e dos países que seguem os Estados Unidos. Poucos países podem fazer comércio com Cuba, o que acaba asfixiando a economia local. Uma saída tem sido o turismo, a possibilidade da exploração turística da ilha. O que se lamenta é que, ao longo do período da Revolução, Cuba se tornou uma grande potência no sistema educacional, no sistema de saúde e na formação de atletas de ponta em todos os esportes. Nós temos visto a cada edição dos Jogos Olímpicos ou Pan-Americanos o declínio desse poderio que um dia foi de Cuba. E o socialismo também se implementou em algum país durante o século XX? Nós temos o modelo do Chile no início dos anos 70, mas esse assunto nós vamos tratar no próximo vídeo, quando falarmos da crise da democracia e a instituição de ditaduras na América Latina ao longo dos anos 60 e 70. Até o próximo vídeo. Um abraço.